nós estamos crescendo, nós estamos avançando e começou algo novo nessa cidade. Aleluias! Ei, aquilo que está acontecendo aqui, eu sei que é a oração de muitas pessoas aqui neste lugar, pessoas que permaneceram fiéis em tempos difíceis, pessoas que estavam aqui toda semana. Eu sei que aquilo que nós estamos vivendo é fruto de muita oração, e eu quero te dizer que cada oração que você tem feito, talvez você tenha feito, esteja fazendo orações de muitos anos, questões na sua vida que você tem orado, questões na sua vida que você tem clamado, e muitas vezes a sensação que você tem é que as coisas estão demorando, as coisas não estão acontecendo. Você achava que ia acontecer, não aconteceu, mas eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu estou aqui para te dizer que Deus não está atrasado. Eu quero ler com você aquela passagem tão conhecida que está em João, capítulo 11, verso 1 ao 6, que diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus, obrigada pela tua santa e bendita palavra. Espírito Santo de Deus, que as palavras ditas neste altar sejam guiadas por Ti. O Senhor é aquele que convence do pecado, o Senhor é aquele que faz a obra. Por isso, Espírito Santo, faça neste lugar aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Marta e Maria, seguidora de Jesus, amavam Jesus, se dedicavam para Jesus. Lázaro, um homem muito amado para Jesus, e Lázaro então morre. E Maria e Marta imediatamente mandam avisar Jesus: ei, antes de Lázaro morrer, na verdade, elas disseram: ei, avisa Jesus que Lázaro está doente. Avisa que ele precisa vir, porque ele está doente, ele precisa vir logo. E a Bíblia fala que Jesus fica sabendo daquela notícia e demora 2 dias para sair de onde ele estava. Muitas vezes nós temos situações e nós esperamos que Deus ele haja no momento em que a gente acha que ele precisa agir. Nós esperamos que Jesus ele haja na nossa pressa, mas ei, Deus ele não age por pressa, mas ele age por propósito. Aos seus olhos, Jesus precisa agir de um jeito. Aos seus olhos, Deus precisa chegar naquele momento. Mas o Senhor, Ele não vai agir de acordo com a sua pressa, mas Ele vai agir de acordo com o propósito que Ele tem na sua vida. Ei, a demora de Jesus aos seus olhos não é um descuido. Ele está te preparando para algo muito maior.
Eu estou aqui nessa manhã para dizer que Jesus não está atrasado. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que cada sonho, cada promessa, cada visão que Deus te deu, no tempo certo, irá acontecer. João capítulo 11 diz assim, que Jesus diz: ei, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá acordá-lo. A real é que Lázaro morreu. Lázaro estava morto, mas aos olhos de Jesus ele estava apenas dormindo. Ei, Jesus não vê a sua situação atual como você vê, porque Ele já está no seu futuro. Quando Deus olha para a sua situação, Ele não vê o seu problema, Ele não vê a sua doença, Ele não vê a sua situação difícil, mas Ele já vê a cura, Ele já vê a solução, Ele já vê a restauração, porque Ele já está lá na frente. Você pode estar vivendo um tempo de espera, mas ei, não confunda o silêncio de Deus com a ausência dele na sua vida. Porque Deus, Ele está trabalhando em você enquanto você espera. Quando Deus olha para a sua situação, parece que esse microfone está falhando, eu não sei. Tá, né, gente? Meu Deus. Se alguém puder trocar aqui. Talvez você esteja orando, clamando, chorando por uma situação. Mas eu estou aqui para te dizer que os céus, Ele já vê a sua situação de uma maneira diferente. E a pergunta que eu te faço é: o que os céus dizem ao seu respeito? Tem algum outro microfone aqui, gente? Tem. A pergunta que eu te faço hoje é: o que os céus dizem ao seu respeito? O que os céus dizem sobre a situação que você está vivendo? Porque é isso que você tem que dizer, é isso que você tem que declarar. Quando Jesus soube de Lázaro, Ele disse assim: não, ele apenas dorme, e eu estou indo agora acordá-lo. Eu quero te encorajar nessa manhã a você começar a abrir a sua boca e declarar aquilo que os céus dizem sobre a sua situação. Ei, chegou o tempo onde você vai parar. Aleluia. Melhorou? Amém? Glória a Deus, aleluia. Chegou o tempo onde você vai parar. Você vai parar de declarar com a sua boca a situação ruim que você vê. Você vai parar de declarar com a sua boca os seus problemas, as suas mazelas, as suas dificuldades. E você vai começar a declarar aquilo que os céus dizem ao seu respeito. Aquilo que os céus dizem sobre a sua casa. Aquilo que os céus dizem sobre a sua família. Aquilo que os céus dizem sobre as suas finanças. E eu te pergunto: qual é o som do céu? Qual é o som do céu? Essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Espírito Santo, eu quero ouvir o som dos céus. Porque nós fomos chamados para este tempo para ser como Jesus foi. Jesus, Ele veio trazer o céu para a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ei! Qual é o som do céu sobre a sua casa? Qual é o som do céu sobre os seus filhos? Qual é o som do céu sobre a sua empresa, sobre as suas finanças? Porque é este som que você precisa começar a emitir. É o som do céu.
céus. É o som dos céus. Pastora, mas como é que eu vou ouvir o som dos céus? Ah, querida, você precisa orar. Todos os dias você precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E tudo aquilo que você fizer irá prosperar, porque você está ouvindo o som dos céus. Ei, igreja, existe um som dos céus. Existe um som dos céus sobre esta casa. Eu quero que você levante as suas mãos nessa manhã. Existe um som dos céus sobre a sua família. Existe um som dos céus sobre os seus filhos. Existe um som dos céus sobre o seu casamento. E eu quero declarar nessa manhã que você vai começar a declarar aquilo que os céus já declararam, porque nada nem ninguém pode impedir de ser estabelecido na terra o que já foi determinado nos céus. Ei, homem nenhum pode impedir de acontecer na terra aquilo que já foi estabelecido nos céus. Homem nenhum, situação nenhuma pode impedir você de viver nessa terra aquilo que já foi liberado nos céus. Homens e mulheres sábios não falam aquilo que vem, mas falam aquilo que querem viver. Você vai parar de falar o que você está vivendo agora, e você vai começar a falar o que você quer viver. Qual é o casamento que você deseja ter? É esse casamento que você vai abrir a boca e você vai começar a falar. Como é que está o seu marido? Ih, aquele homem não presta. Esse é o marido que você quer? Como vai seu marido? Cada vez melhor. Como vai seu filho? Nossa, aquilo ali dá um trabalho, uma dor de cabeça. Não, você não sabe o que ele fez. Não. Como vai o seu filho? Cada vez mais perto da presença do Senhor. Porque eu não vou falar aquilo que eu quero, que eu estou vivendo, mas eu vou começar a dizer aquilo que eu quero viver. E o Senhor sabe de Lázaro, e Ele fala: ele apenas dorme. Ele apenas dorme. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. E Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E quantas vezes a gente passa por situações na vida e parece que o Senhor não nos ouviu, parece que o Senhor demorou. Mas Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Ah, se o Senhor estivesse aqui. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Ah, por que o Senhor não respondeu aquela oração que eu te fiz? Por que o Senhor não veio quando eu te chamei? Ah, Senhor, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu pedi. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Então Jesus vira para ela e fala assim: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Naquele momento Jesus não oferece explicação, Ele apenas oferece a presença dEle. Ei, quantas vezes você não vai entender o que Deus está fazendo? Quantas vezes Deus ele não vai responder a sua pergunta, mas Ele vai sempre te garantir a presença dEle. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e
a vida. Eu estou com você todos os dias da sua vida. Você não precisa entender, você só precisa crer. Por quê? Porque em momentos de dor, o Senhor, Ele não vai dar sempre respostas para nós, mas Ele sempre nos dará a sua presença. Talvez você esteja vivendo um momento de dor e você não está entendendo nada. Momentos de dificuldade, você está perguntando o porquê e o Senhor te fala: nem sempre eu vou te explicar, mas uma coisa é certa, eu sempre estarei com você. Eu não larguei da sua mão, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Todos os momentos em que você estava ali chorando, todos os momentos em que você estava ali clamando, todas as vezes que você deitou no seu travesseiro e você derramou as suas lágrimas, eu estava do seu lado em todos os momentos. Eu sou a ressurreição e a vida. E a Bíblia fala que as pessoas começaram a falar: mas nossa, esse Jesus não curou tanta gente? What's going on? Que é isso? Oh, o som do céu, aleluia. Agora eu estou curiosa, se é da guitarra, do teclado, o que será? É o som do céu, aleluia. E as pessoas perguntavam: espera aí, eles não andavam com Jesus? Ele curou cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? João 11:37. Ei, nunca se compare com outras pessoas. Às vezes você olha para você e você fala: mas fez na vida deles, por que não fez na minha? Parece que Deus está fazendo milagre na vida de todo mundo, só na minha que não. Mas eu estou aqui mais uma vez para te lembrar que Deus não está atrasado. A história que Deus tem com você é diferente. A história que Deus tem com cada um de nós, ela é única. Não se compare. Não, mas porque com ele começou mais cedo. Não, mas é porque na vida dele foi assim. Ei, Deus tem uma história com você, e é algo especial para você. Não se compara. Ei, tá chegando o dia da sua vitória. Tá chegando o dia da virada na sua vida. Tá chegando a sua hora, meu querido e minha querida. E Jesus chega lá. Jesus, Ele chega lá. E a Bíblia fala que Maria, ao ver Jesus, ela imediatamente se prostra aos pés de Jesus. Não, Maria, ela não questiona. Maria, ela simplesmente se rende aos pés de Jesus. Ei, a adoração nunca pode sair dos seus lábios. Ainda que você não entenda, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja sofrendo, que a adoração nunca
nunca saia dos seus lábios. Maria nos ensina que mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante da dor, mesmo diante do luto, Jesus merece. Ele merece minha adoração, Ele merece a minha devoção, Ele merece ser honrado e glorificado. Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, está doendo, mas eu continuo te adorando, eu continuo te adorando. Até que Jesus Ele começa a te direcionar ao túmulo de Lázaro. Fazia 4 dias que Lázaro estava lá e já estava fedendo. O cheiro já estava ruim. Todo mundo já sabia do que estava acontecendo. E muitas vezes a nossa dor é essa. É que parece que Jesus está demorando para chegar e está todo mundo sabendo. Todo mundo tem conhecimento da nossa dor. Todo mundo sabe o que está acontecendo, porque Jesus não chegou antes. Está todo mundo falando que o milagre aconteceu na vida das outras pessoas, mas na minha vida não aconteceu. Lázaro estava lá há 4 dias. Lázaro estava lá fedendo. A cidade inteira já sabia que Lázaro havia morrido. E talvez essa seja a sua situação. Todo mundo está sabendo. As pessoas estão sabendo da minha dor. As pessoas estão sabendo do meu fracasso. As pessoas estão sabendo da minha falência. Se Jesus tivesse chegado antes. Mas Jesus, Ele... Aumenta o microfone, por favor. Eu acho que está sem retorno aqui também. Jesus, Ele vai em direção ao túmulo de Lázaro. 4 dias. O cheiro não estava bom. Então Jesus chega no túmulo de Lázaro e Ele diz: removam a pedra. Você sabe que isso nos ensina que antes do milagre existe sempre alguma coisa que nós precisamos fazer. Não é Jesus que vai remover a pedra para o seu milagre acontecer. Quem vai mover a pedra é você. Quem vai mover a pedra é você. E talvez na sua vida você esteja vivendo exatamente essa situação. Jesus, Ele está na frente da sua situação. Jesus, Ele está na frente do túmulo e Ele está te falando: remove essa pedra. Você está esperando que eu faça tudo, mas existe algo que você precisa fazer. E eu te pergunto: o que você precisa fazer? Porque talvez você tenha orado. Você está orando, você está clamando e chegou a hora do seu milagre. E Jesus está te falando: remove a pedra. Mas você não remove. Jesus está te falando: ei, aquela pessoa precisa sair da sua vida.
Jesus está te falando: ei, você precisa parar de fazer aquilo que você sabe, que eu já te falei que você não pode mais fazer. Você precisa remover essa pedra. Ei, existe algo que ninguém vai fazer por você. Existe a pedra que você precisa remover nessa manhã. E a pergunta que eu te faço é: qual é a pedra que você precisa remover hoje? Porque Jesus, Ele está diante do seu milagre. Jesus, Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está na sua frente, falando: meu filho, minha filha, remove essa pedra, porque eu preciso realizar o maior milagre da sua vida. Mas remove essa pedra. Talvez o seu orgulho. Você sabe que você tem que fazer isso, mas o seu orgulho fala: ih, não, você vai se humilhar desse jeito? A palavra do Senhor fala que o orgulho, ele precede a queda. O orgulho, ele impede a sua vitória. Pergunte para o Espírito Santo de Deus: qual é a pedra que eu preciso remover para acessar o meu milagre? Qual é a pedra? Talvez é um lugar que Deus já falou para você sair. Talvez é aquele relacionamento que Deus já falou para você quebrar. O Espírito Santo está falando para você agora: qual é a pedra? Porque Ele está te falando: ei, eu estou chegando. Você pode ficar de pé no seu lugar. Jesus está te falando nessa manhã: ei, eu estou chegando. Jesus, Ele está de frente para aquilo que está morto na sua vida. Jesus, Ele está chegando na situação que você tem orado, que você tem clamado, que você tem jejuado, e Ele falou para você: ei, remova a pedra. E a palavra do Senhor fala que Jesus chega e Ele diz a famosa frase: Lázaro! Você pode imaginar essa cena comigo? De um homem morto há 4 dias, Jesus chegando de frente para aquele túmulo, e Ele diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele homem, depois de 4 dias, ele se levanta e ele começa a andar. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Oh! Ei! Jesus está aqui nessa manhã para ressuscitar o Lázaro na sua vida. E eu quero nesse momento, de forma profética, eu vou começar a dizer algumas palavras. E talvez essa palavra que eu esteja dizendo seja exatamente aquilo que está morto na sua vida. Mas o Senhor te fala: não está morto, apenas dorme. E de maneira profética, eu vou dizer essa palavra, e você vai gritar comigo. Você vai dizer: vem para fora. Porque nessa manhã cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo despedaçados,
aquela pessoa que está presa na sua casa. Ei, eu vou dizer, e como igreja, nós vamos declarar: vem para fora. Que você possa dizer isso nessa manhã com fé, porque a fé que você vai declarar é que vai ressuscitar aquilo que você achou que estava morto na sua vida. Você chegou nessa manhã pensando: acabou, não tem mais jeito, mas o Senhor te fala: não está morto, apenas dorme. Eu vou dizer, e na medida que eu vou dizendo, você vai gritando: vem para fora. Vamos lá? Família, filhos, casamento, ministério, alegria, salvação, porque Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus, Ele chegou. Lázaro ressuscitou. E a Bíblia fala em João capítulo 12, verso 10, que os principais sacerdotes decidiram matar Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo começaram a seguir Jesus. Lázaro, o homem morto, o homem da dor, aquele homem passou a ser o maior milagre daquela cidade. O povo queria esconder Lázaro, porque Lázaro era a evidência do poder de Jesus. Ei, aquilo que um dia foi a sua dor, aquilo que um dia foi a sua vergonha, vai ser o maior milagre da sua vida. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as promete novo
guardada por aquele que nunca, nunca. Seu nome é Jeová Jireh, me das promessas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, me das promessas de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Me das promessas de novo. Você crê nisso? Aquilo que estava morto na sua vida vai ressuscitar. E alguns que estão aqui nessa manhã precisa tomar uma atitude. Talvez você esteja pensando: como é que eu acesso esse milagre? Como é que eu vivo essa realidade? Ei, você precisa remover uma pedra. Você precisa remover a pedra e falar assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra no meu coração. Jesus, eu estava afastada dos seus caminhos por decepções, por tristeza, por desânimo, mas hoje eu removo a minha pedra e eu volto para ti. Por isso eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que você fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos fazer a oração mais importante desta manhã, a oração que vai mudar a sua vida para sempre. Toda igreja, repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a ti. Jesus, eu que um dia me afastei dos teus caminhos, eu volto hoje para ti. Ainda com seus olhos